Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais esse encontro, mais esse compromisso que nós temos com todos vocês, com esse livro, com essa espiritualidade, a quem agradecemos sempre. Precisamos agradecer sempre pela seriedade com que eles encaram esse nosso estudo. Essa certeza que nós temos dessa seriedade com que eles veem esse nosso encontro. Porque a doutrina nos alerta sempre que quando nos direcionamos para qualquer coisa na nossa vida com um fim útil, com um fim no bem, nós sabemos que somos amparados, que somos envolvidos, e é exatamente isso que eu, Nivaldo, o MAP, fazemos. É com toda boa vontade, com todo carinho, com toda necessidade de estudarmos que estamos aqui. Então, mais uma vez, agradecemos a todos vocês, agradecemos a vocês, amigos espirituais, e, acima de tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, por esse envolvimento que nos permite melhorarmos esse nosso caminhar, que nos permite esse fortalecimento, acima de tudo, espiritual, moral. Só ressaltar, né, Célia, desculpe só interromper, você falou da importância do estudo em geral, né? E a gente bate sempre na mesma tecla, né? Porque é muito importante. Porque hoje eu estava ouvindo uma fala em que a pessoa dizia que a fé é muito importante, todos nós temos que ter fé. Mas a fé sem conhecimento, é fanatismo, não é? É verdade. É fanatismo. Então, nós precisamos, e nós apregoamos sempre que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. É preciso. E como é que a gente vai fazer para raciocinar, Célia? Em cima de algum assunto. Nos debruçando em cima desses assuntos e estudando. E aí nós vamos continuar, vamos reforçar essa fé, só que vai ser uma fé muito mais robusta. Porque é uma fé com compreensão, com entendimento. É o que Jesus nos disse, né, Nivaldo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Transforma, ela liberta, ela muda os parâmetros, né, do nosso entendimento. Todos nós, Nivaldo, diante desses estudos que fazemos, não só do Livro dos Espíritos, sim, mas principalmente do Evangelho, do Livro dos Médiuns. Quantas coisas nós já mudamos dentro de nós. Quantas coisas a gente desmistifica e a gente, né? Poxa, eu fazia isso, quanta ignorância. Ignorância no sentido de não saber, não é essa ignorância que a gente atribui, às vezes a gente né? Pensa assim, né? Eu pensava isso, eu entendia dessa forma. E depois que eu ouvi, que eu tive a oportunidade de acessar esses conhecimentos, me aprofundar nesses conhecimentos, eu passei a entender, a pensar diferente. E é esse o objetivo desse estudo do Livro dos Espíritos. Porque a gente pode... A importância... Um exemplo, que eu vou usar um exemplo meu, né? Antes da doutrina, né, algum tempo atrás, eu não pronunciava a palavra diabo. Não pronunciava. Era proibida para você, né? Eu tinha o maior receio. E aí a doutrina vem me mostrar que isso é só um nome, isso é só uma nomenclatura, né? E que muitas das vezes a gente fica atrelado a essas
né? Esses fanatismos, É muito né? importante. E que vai nos trazer essas compreensões erradas. Jesus nos disse também, quantas coisas ele nos disse, Tudo, né, Célia? Ele Tudo que disse nós tudo. precisávamos é que a gente, até agora, estamos relembrando tudo que e- ele veio falar e escrever para nós. Ele- E ele disse que não veio mudar a lei, né, Não Célia? veio. Que já tinha sido dito tudo isso pelos profetas, né? Lá no Cristo Consolador, ele diz que o primeiro mandamento é amarmos-nos. O segundo mandamento é instruir-vos. Ele nos diz isso, está lá no Cristo Consolador, capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, para dar início ao nosso estudo, ao nosso encontro de estudo, vamos agradecer, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade que nos é dada, que está nos sendo dada de termos essa doutrina em nossas mãos para que possamos estudá-la, para que possamos compreendê-la e, acima de tudo, sentirmos esses ensinamentos e trazermos, Pai, esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para as situações que se apresentem e se apresentam sempre em nossas vidas. Que possamos entender que precisamos te agradecer sempre, seja qual for a situação que estejamos enfrentando neste momento. Por mais doloroso que nos seja, Pai, precisamos te agradecer. Por mais prazeroso, precisamos te agradecer. Então, Pai, esteja conosco, que a Tua luz ilumine os nossos pensamentos, que a Tua luz, Pai, nos ajude a trazermos esses ensinamentos para os nossos corações, para essa sede de sentimentos. Pai, esteja conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, para a nossa reflexão, né, do dia, que vai ser colocada agora na tela para que vocês leiam conosco. Ela é pequena e diz assim: quando o mundo diz desista, Deus sussurra, tente mais uma vez. E aí a gente vai lembrar, Nivaldo, daquela música que a gente canta sempre no MAP, Noites Traiçoeiras, né? Noites Traiçoeiras, né? É verdade. Porque o nosso Pai quer sempre nos ver sorrindo. E quando é que a gente sorri? Quando a gente consegue, quando a gente não desiste, quando a gente consegue chegar ao ponto estabelecido, né? E quantas vezes nós escutamos amigos, companheiros, o que está mais próximo da gente falar, não adianta, você já tentou tudo, desiste. Não vai dar. Né? Mas é preciso que a gente tenha ouvidos de ouvir, porque Deus está nos falando, continua, não desiste não. Você já está mais próximo do que esteve. É verdade. A importância da gente não dar ouvidos ao que muitas das vezes a gente ouve ao nosso lado. Sério, eu gosto muito de historinhas, né? E tem uma história que eu vou resumir aqui muito rapidamente, para a gente não tomar o tempo, que é aquele campeonato, aquele concurso que ia ter, nós estamos na época de São João, e tinha aquele famoso pau de sebo, e que era colocado lá em cima um prêmio, né? Muito valioso, e que alguém tinha que conseguir subir naquele pau de sebo, e muita gente começou a tentar e não conseguia, o primeiro, o terceiro, o segundo, foi o terceiro, e aí eles diziam, não adianta tentar, porque ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. E aí surge um menino, começa a tentar, e na primeira tentativa ele não conseguiu, e o pessoal gritava para ele, desista, na segunda ele não conseguiu, na terceira ele foi lá e conseguiu.
Quando foram perguntar para ele o porquê que ele não tinha desistido, por que ele tinha conseguido, a mãe dele disse que ele era surdo, ele não ouvia. Então, o fato dele não ouvir as pessoas ao lado dizendo para ele desistir, fez com que ele continuasse e vencesse. Então, é exatamente isso, Célia. Muitas das vezes a gente precisa ouvir essa voz interna de Deus a nos dizer, continua, porque você vai conseguir. E essa história que você acaba de contar, Nivaldo, nos faz refletir que nós podemos decidir a quem vamos ouvir. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. A quem vamos ouvir. Quem que nós estamos ouvindo? Pois é. Então, quando o mundo diz desista, lembra sempre disso, que Deus está sussurrando. Tente mais uma vez. Então vamos ao nosso estudo, Vamos ao né, nosso Nivaldo? estudo, né, Célia? Nós estamos no capítulo 9, estamos falando agora sobre influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. No mundo corporal. No mundo corporal. Esse é o programa 118, Programa né? 118, para quem acompanha e marca, né? E nós falamos, Célia, na questão 525, sobre os espíritos, a pergunta de Kardec, né? Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? E eles respondem, certamente, visto que te aconselham. E aí nos acontecimentos da vida, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Né? E aí a gente volta àquela questão 459, em que Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossas vidas? E eles dizem, muito mais do que podeis imaginar. O certo é que eles nos comandam. Eles nos comandam. Então... E aí vamos lembrar, né, Nivaldo, para quem está chegando agora, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, eles nos comandam, mas nós não podemos atribuir a eles a responsabilidade. Os atos são nossos. Eles nos orientam, eles nos intuem, eles nos comandam. Mas quem decide se vai fazer ou não, a palavra final é nossa. Por que, Célia, a importância dessa fala que você está trazendo aí? Porque muitas das vezes, muita gente pode se esconder atrás dessa fala para justificar atitudes, seus atos errados. Não, mas não foi eu, eu fui. O obsessor, é o meu amigo espiritual que está aqui do lado. Mesmo nas mais severas obsessões, a palavra final é nossa. Se nós nos pegarmos com Deus, e nós vamos mudar o curso da história. E tivermos esse ouvido, né? E tivermos esse ouvido de ouvir, né? Quem é que eu quero ouvir? Tem tudo a ver com exatamente com essa frase. Quem é que eu estou ouvindo? Mas hoje nós vamos dar continuidade na questão 526. E Kardec, então, pergunta assim, tendo uma ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos, visando fazer com que se cumpra um acontecimento? Primeira pergunta. Por exemplo, Kardec diz aí, né? Por exemplo, um homem deve morrer, sobe numa escada e a escada se quebra. E o homem morre. Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar-se para que o destino desse homem se cumprisse? Então, vamos ler a resposta para que a gente depois possa entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica, né? E eles respondem para nós, é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar. Nós já tínhamos falado sobre isso, né, Célia? Eles obedecem, eles respeitam as leis divinas. Até porque quando Jesus... Você falou isso agora no início do nosso programa, né? Derrogar as leis. Ele não veio. Se Jesus,
que é o espírito mais puro, mais completo, mais perfeito que nós conhecemos. E ele nos disse, quando aqui esteve conosco, que não veio derrogar as leis, como que esses espíritos mais elevados, espíritos com mais luz, mas muito abaixo de Jesus, vai derrogar essas leis. Então eles continuam, fazendo surgir, em dado momento, um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citais, a escada se partiu porque estava podre, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino de tal homem perecer daquela maneira, lhes inspirariam a ideia de subir naquela escada que deveria quebrar-se sobre o seu peso. E sua morte aconteceria por um efeito natural, e sem que fosse necessário fazer um milagre para isto. Então, eu acho que ficou bem claro, né? Kardec foi muito feliz quando coloca esse exemplo, e eles, evidentemente, nos esclarecem completamente. Quer dizer, eles teriam os espíritos teriam essa possibilidade de fazer com que a escada quebrasse? Teriam. Mas eles não vão fazer isso porque eles estariam mudando a lei. Estariam agindo contra a lei divina. Mas eles podem, se houvesse essa necessidade ou essa condição desse homem perecer, morrer, nessa condição de inspirar esse homem a subir na escada. E a escada, por estar fraca, incompatível com o seu peso, se quebraria e ele, então, pereceria, morreria. A gente sabe, né, Nivaldo? Então, eles agem, Célia, muito mais no nosso pensamento que de uma forma física. Ele vai inspirar o homem a subir, não quebrar a escada. E isso abre todo um pensamento para nós. Todas aquelas possibilidades que nós tínhamos pensado, puxa vida, se o fulano não tivesse feito isso, se não tivesse acontecido aquilo, né? E a gente agora vai rever toda esses acontecimentos que porventura possa ter tido em nossas vidas passadas, com relação a até falecimentos de entes queridos, para a gente poder entender a dinâmica do mundo espiritual. A espiritualidade, Nivaldo, a doutrina já nos esclareceu sobre isso. Eles vão se aproveitar de todas as situações para que se cumpra o que está na programação de todos nós. Perfeitamente. Então, esse homem, ele estava no momento dele desencarnar. Ele precisava desencarnar desta maneira que está aqui, de uma queda da escada. Então, não era preciso que ninguém fosse lá e serrasse, deixasse um pedacinho só inteiro para quando ele subir. Não. A espiritualidade, eles têm como fazer que se cumpra essa programação. É isso que nós precisamos entender. E aí a gente vai cair, Nivaldo, no se. Poxa, se ele não tivesse subido na escada, não teria acontecido isso. Eu falei para ele não subir, eu falei que não precisava. Vezes, Célia, trazemos culpa. Sofremos durante muito tempo com essas culpas, porque poderíamos ter impedido aquele acontecimento. Mas, na verdade, essa programação já estava preparada no mundo espiritual. Nesse caso aqui, ele caiu da escada e desencarnou. Mas ele iria desencarnar nesse dia. Se não fosse, não fosse caindo da escada, fosse caindo da cama, não ia levar um tombo. Mas ele ia desencarnar nesse dia. Então, essa culpa, esse si, que a gente costuma falar, né? E muito, não é
se eu não tivesse pedido, não é se eu. É a programação dele. Falou, pega lá para mim ali em cima. É. E aí a pessoa caiu, morreu. E olha a culpa que essa pessoa poderia estar carregando. E a importância, Célia, desse entendimento, desse estudo do entendimento, dessa dinâmica do mundo espiritual, da reprogramação, da programação reencarnatória, dessa data de retorno que a gente já vem com o nosso, a gente cansa de com falar prazo isso aqui. De validade. Nós já viemos com o nosso bilhete de retorno carimbado. O nosso, como é que a gente fala, negócio de avião? O check-in, O check-in está pronto. Já está pronto. O check-in já está pronto. Então, aquele acontecimento, aquilo que aconteceu da pessoa caiu, levou um tombo, mas aí progrediu isso. É porque já estava tudo na programação. Nivaldo, um exemplo mais concreto, tem no filme As Mães de Chico, né? Do tombo do neném, do colo, dos braços, né? da cuidadora. Da cuidadora. Olha como ali vem nos mostrando o cuidado que a espiritualidade só fala tem. A cena, Célia, porque pode ser que tenha alguém que não tenha visto o filme, né? A babá, a secretária, está com a criança no colo, essa criança cai, mais tarde vem ao desencarne, né? E a mãe culpa quem? A empregada. Perfeitamente. A secretária. Normal. Porque se não tivesse, se tivesse prestado mais atenção, se tivesse mais cuidado. E ela recebe uma mensagem de Chico, né? Dizendo que se que ela agradecesse, né? Que ela agradecesse. Você já agradeceu Porque se fosse nos braços dela que essa criança tivesse caído, como é que ela iria estar se sentindo? Porque o desencarne teria que acontecer ali. Perfeitamente. Né? Então, nesse filme, As Mães de Chico, nos dá um exemplo desse caso aqui. Ele teria que perecer de um tombo. Então, se não fosse dos braços da cuidadora, ia ser dos braços da mãe. E aí Chico diz para ela, será que você ia conseguir se perdoar? Se perdoar, né? Então, olha o cuidado que eles têm. Outra coisa, né, Célia, esses acontecimentos muito comum hoje, infelizmente, no Rio de Janeiro, a tal da bala perdida, que a gente sempre diz que não existe bala perdida. Então, a espiritualidade, sabendo que aquela bala vai passar por ali, ela não é desviada, não, mas ela vai encontrar exatamente quem precisa ser encontrado. Né? Assim então, como nós temos, né, quantos relatos de um celular que salvou a vida de não sei quem, né? Então, bom, eu acho que a gente exemplificou bem essa pergunta, né, sobre essa ação dos espíritos no campo material. Eles agem muito mais no mental, né? Então, vamos para a questão 527. E Kardec formula a seguinte questão. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural, em que não entre a matéria, porque na questão anterior foi a escada, né? Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram a ação do raio e que o dirigiram para o homem? É o mesmo caso da questão anterior. Só que aí não entra a matéria, no caso, a escada. É um raio, é um fenômeno natural. Né?
Um homem, ele tem que desencarnar fulminado por esse raio. Né, Célia? Ele tem que desencarnar. Chegou o dia dele. E o dia do retorno. Como Kardec, na colocação de Kardec, ele tem que morrer, ele tem que desencarnar fulminado pelo raio. Por que tem que ser fulminado? Pode ser por 1000 motivos, e aí não é esse o material de estudo. E a espiritualidade nos responde: dá-se o mesmo que o anterior. O raio caiu sobre a árvore, sobre aquela árvore, em tal momento porque estava nas leis da natureza. Que assim acontecesse. Ou seja, o raio ia cair ali. Ia cair ali, tá? Mas por que ali? Porque está nas leis da natureza. A gente não vai ficar aqui entrando naquela fase da nossa infância. Por quê? Porque estava nas leis da natureza. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. Não foi a espiritualidade que dirigiu aquele raio. O homem correu para lá, então vamos desviar o raio. Aí ele foi para outra árvore, então o raio vai ficar fazendo zigue-zague no ar? Não. A este, sim, foi inspirada ao homem encarnado, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio. Porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só porque não lhe estava debaixo da fronte o homem. Então, o raio iria cair sobre aquela árvore. Perfeitamente. O homem foi, porque ele precisava desencarnar daquela maneira, naquele dia, ele foi intuído a ir para debaixo daquela árvore. Se refugiar debaixo da árvore. É a mesma coisa da bala perdida. Ele vai ser inspirado a estar naquele local, naquele momento. Se ele não estivesse ali, o raio não iria cair naquela árvore? Iria. O raio iria cair ali. Célia, casos de... Nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro, né, infelizmente, claro, casos de bebê. Bebê. Ser atingido por uma bala enquanto dormia no berço dentro de casa. Como é que funcionou isso? A mãe foi inspirada a colocar esse bebê naquele local, naquele momento, porque a bala iria para ali. Então, na impossibilidade de que o bebê fosse inspirado, a mãe foi. Mas o importante também, né, Célia, que a gente não deixa aqui essa impressão de que foi uma imprudência da mãe ou uma negligência. Ela simplesmente cumpriu uma determinação de uma reprogramação reencarnatória. Porque havia na programação esse acontecimento. É isso que a gente precisa entender. Não temos que nos culpar por isso. Essa programação, ela existe para todos nós individualmente e ela existe para todos nós coletivamente. E quando a gente fala coletivamente, a gente fala nesse orbe que a gente habita, né? Que a gente tem por moradia. Não entra aqui, nesses dois casos, não entra o porquê. Porque esse porquê nós não temos condições de compreender, muito menos de explicar. Aí, porque está na programação divina de cada um de nós. Para que a gente, antes da gente ir para o Ministério da Reencarnação, nós sempre falamos aqui, a gente passa primeiro pelo departamento do esclarecimento. E nesse departamento do esclarecimento é que nós vamos ser esclarecidos. Ou seja, nós vamos perceber o que nós temos que corrigir, que reacertar. O que fizemos. Na próxima encarnação.
O que nós fizemos, ou o que nós deixamos de fazer, vai ser mostrado para nós. E aí, com esse conhecimento, com esse acervo de conhecimento, nós vamos para o Ministério da Reencarnação e ali vai ser moldado o nosso corpo nas melhores condições que a gente venha para cumprir aquele planejamento. Aquelas necessidades. As necessidades. Aí... E aí nós escolhemos, né, Célia, a roupa que nós vamos vir, a família que vai nos abrigar, né, e outras tarefas mais. E aí vocês podem perguntar, mas como nós sabemos disso? Nós não sabemos disso. André Luiz nos informou, como informa a todos nós, a todos que querem tomar conhecimento disso. As obras de André Luiz nos mostram o mundo espiritual. Os bastidores do mundo espiritual. E aí tudo fica mais fácil, mais racional para a gente. Por que que eu tenho esse corpo? Por que que eu sou mutilada? Porque tem uma série de porquês passíveis de serem explicados. De serem explicados, não, compreendidos. É verdade. Né? E nos livros ainda de André Luiz, né? Nós já citamos aqui, pois já falamos sobre a reencarnação, já falamos sobre o desencarne, e nós citamos aqui no livro dele, quando ele aborda para nós a reencarnação de Segismundo, né? Que ele traz, então, todo esse acervo do que acontece nos mínimos detalhes no plano espiritual, nesse preparo para a reencarnação. E também falamos aqui, né, Célia, sobre a morte já. E André Luiz também nos traz a morte lá no Obreiros da Vida Eterna, isso, falando sobre o desencarne, um deles do Dimas, que é muito... vocês encontram isso na internet, que também trazendo todos os pormenores desse processo de desencarne, né? É um livro, né, Nivaldo, já que você gosta de contar tanto história. Sim. Aqui, no livro... E no filme, André Luiz, sim, acho que é no filme André Luiz, eu acho que a mãe de André Luiz vê o filme, que na verdade é a vida dela. Não, é a Dona Laura. Dona Laura. Dona Laura é a mãe de André Luiz. Preparando para reencarnar. Isso. E aí André Luiz pergunta para ela como foi esse processo. E ela diz que primeiro ela recebeu livros para ler, de uma história. Ela leu os livros, depois ela viu um filme. Olha a preparação. Ela leu um filme sobre aquele livro. Depois disso, ela foi informada que o personagem daquele livro, daquele filme, era ela. Era ela. Então ela foi absorvendo essa história naturalmente. A espiritualidade tem esse cuidado, tem essa sensibilidade. Porque é tudo visando o bem, Célia. O bem, Não há castigo no mundo espiritual. Eles trabalham para que a gente se regenere, né? Para que a gente acerte, para nos dar força, ânimo. E quando André Luiz pergunta para ela o porquê só das últimas 2 encarnações, olha só, eles respondem para ela que ela não teria estrutura psíquica para saber tomar conhecimento das encarnações passadas, porque ela tinha sido tal o processo que ela não ia ter condições psíquicas de entender, de absorver e saber o que ela já tinha feito no passado. E a Dona Laura, que era um espírito morando em nosso lar. Nosso lar, né? Apesar de que nosso lar é uma colônia, é um umbralzinho da Terra. A nossa vida é assim, Célia. Nós, muitas das vezes, nos achamos, né, super, mas não, nós estamos aqui cumprindo essa etapa da nossa vida, que é uma vida infinita do espírito, para dar um pequeno passo, um entendimento. Então, tudo que a gente puder fazer para que a gente melhore, vamos poupar esforços, né? Para que a gente tenha uma possibilidade de voltar na próxima melhor. Nessa fala do Nivaldo, ele mencionou
que a espiritualidade, ela não nos castiga. Quem nos castiga é a nossa consciência. É esse filme que a dona Laura viu e que nós vamos ver quando tivermos condições, que nós vamos ver e vamos ficar boquiaberto com o que fizemos, com o que deixamos de fazer. E aí ninguém vai cobrar da gente. Ninguém vai cobrar da gente. Eu vou cobrar o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Perfeitamente, Sérgio. Sou eu que leio agora? 528. Kardec pergunta: um homem mal intencionado dispara contra alguém um projétil que passa de raspão e não o atinge. E aí Kardec pergunta: um espírito bondoso pode ter desviado? É o mesmo caso das duas questões anteriores. Então, alguém disparou, mas passou de raspão. Será que um espírito tirou o homem? E eles vão responder: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a pontaria. Pois, uma vez disparado, o projétil segue a trajetória que deve percorrer. Então, mais uma vez, eles deixam muito claro, não há interferência física, não há, mecânica. O que há é uma inspiração psíquica. De duas formas, ou no homem, para que ele desvie, né? Você faça aquele movimento involuntário e a bala passou, ou até, de certa forma, ofuscando o que vai disparar o projétil para que ele erre o alvo. Para que ele erre. Mas... enquanto você lia, Nivaldo, aí me veio assim, nós podemos pensar, então na hora que tiver um tiroteio, eu vou passar no meio, porque se não for... Se não é meu dia, assim, se não for meu dia, eu não vou. Não é assim. Não é assim. Isso seria suicídio. Perfeitamente. Eu sei que tem aquela probabilidade, mas eu quero aquilo. Vou correr o risco. Eu quero experimentar, eu quero correr o risco. Ou eu vou pegar um automóvel e vou transformar ele da numa velocidade. Arma. Porque hoje não é meu dia de morrer. Não é. Vamos ver se hoje é meu dia. Aí sabe a roleta russa? A mesma coisa. Isso é suicídio. Então nós temos uma programação, mas nós temos também um livre-arbítrio. Um livre-arbítrio. Eu ouvi um comentário, e nessa pergunta, 528, uma pessoa mal intencionada dispara. Eu ouvi esse comentário. Uma arma apontada para nós, e eu vou te matar. Falei assim, e nós termos sangue frio para falar assim, não é você que vai me matar. Se eu tiver que morrer, é Deus que vai fazer com que eu não fique mais aqui. Agora, qual de nós que vai teria essa tranquilidade, essa serenidade para falar para um indivíduo que ele não tem o poder de me tirar desse mundo? Que o poder é de Deus. Se acontecer... É verdade. Né? Mas... A gente ainda, muitas das vezes, então, olha só, ressaltando mais uma vez a importância da gente tomar conhecimento disso. Quanta coisa nesse momento, quem tiver oportunidade, como nós tivemos em algum tempo atrás e agora reforçando, a reformular muitos acontecimentos em nossas vidas, em ressignificar muitos acontecimentos em nossas vidas em que nós, porventura, nos sentíamos culpados e outras coisas mais. Não é importante isso? É muito importante, porque
um sentimento que nós temos que alijar dos nossos corações, é a culpa. Temos essa culpa porque erramos toda hora. Mas a gente precisa entender que nós teremos sempre, a partir do momento em que exista o arrependimento, a gente tem a oportunidade de mudar. Então, a gente não tem que ficar alimentando essa culpa. Ainda mais como nesses casos da questão 526 e da questão 527. Sabe, eu pedi para que fizesse aquilo e aí, quando foi fazer, aconteceu. A culpa não pode ser alimentada. A gente observa, Célia, muito sofrimento em muitas pessoas exatamente por isso. Mãe que pedir aos filhos para sair, para fazer alguma coisa, ou quantas pessoas pediram, fulano, faz isso assim para mim, vai ali, pega, sobe, desce, e aí fica se culpando depois porque aconteceu alguma coisa fatal. A gente sabe... É aquele se, né? Se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo. Mas foge das nossas responsabilidades quando o determinismo do mundo espiritual já traçou aquela sentença para nós. É o dia do retorno. A gente sabe, né, Nivaldo, que talvez alguns ouvintes nossos, alguns sintonizados com esse estudo, pode estar dentro desses casos. E aí, a fala é assim, está falando aquilo porque não viveu. Porque diante desse conflito que o nosso Estado, por exemplo, o nosso Estado, o Rio de Janeiro, está vivendo, dessas batidas da polícia nas nossas comunidades, quantos relatos a gente vê, mas saiu para comprar o pão para a gente tomar café. E aí aconteceu porque teria que acontecer. Não é porque nós não estamos vivendo aquele problema que o nosso coração não se entristece. Não é por causa disso. A gente entende, a doutrina espírita está nos mostrando a existência desse planejamento individual, dessa necessidade, dessa data de retorno ao mundo espiritual. É isso que a gente precisa entender. Que o nosso coração vai chorar? Vai chorar, claro que vai. Que nós vamos ficar penalizados? Vamos sim, com certeza. Mas essa é a realidade. Fazia parte dessa programação. Célia, nós estamos chegando mais uma vez, ao final do nosso estudo de hoje. Então, esperamos que a gente possa ter colaborado um pouquinho com o entendimento, um pouquinho com o entendimento desses questionamentos sobre essa influência dos espíritos nos acontecimentos da natureza, elucidando alguns questionamentos, né, relativo ao que Kardec traz para os espíritos e o que eles trazem de informação para nós. Desejando sempre que a gente tenha uma semana abençoada, que tenha uma semana de muita paz, que a gente possa, Célia, a partir desses entendimentos, trazer isso para nós, para o nosso convívio, para nosso dia a dia. Que a gente simplesmente não feche esse livro agora e esqueça de vivenciar, tentar nos esforçarmos para vivenciar todo isso que nós aprendemos aqui hoje. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que nos intua, que nos inspire, que os nossos anjos guardiões, os nossos anjos protetores, os nossos espíritos familiares, os espíritos simpáticos, possam estar sempre nos cercando e que a gente possa ter o entendimento maior de ouvirmos
aqueles espíritos que queiram nos ajudar, queiram nos intuir e nos inspirar no caminho do bem. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos dê a felicidade permanente de levarmos a nossa vida com muita alegria. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita paz.